E o São Paulo deve contar com a ajuda de investidores para buscar reforços importantes nas próximas semanas. No vídeo de hoje do canal do Nicola, te dou detalhes sobre essa história. Quero falar também sobre Alexandre Pato, que vai jogar na Major League Soccer com salário baixo. Vou te falar também sobre Gignac no Corinthians. O atacante francês tem alimentado a esperança do torcedor corintiano. Será que tem alguma chance? O diretor de marketing do Corinthians responde. Para completar, vamos falar sobre Renato Gaúcho e essa história de que ele virou o plano A para o Atlético Mineiro para completar Caio Jorge. Será que o Santos vai perder mais uma promessa revelada na base de graça? Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, bem legal ter vocês por aqui. Antes de passar as informações, pedir para deixarem like no vídeo, se inscreverem no canal e ficarem bem atentos a essa dica importante que eu tenho para vocês. Passando para contar que esse vídeo é patrocinado pela agclub7.bet, uma casa de apostas brasileira que tem como embaixadores Aloysio Chulapa e Milene Domingues. Na agclub7.bet você aposta com segurança, encontra as melhores cotações e ainda ganha crédito de volta independentemente do resultado final. Isso mesmo, acertando ou errando você recebe uma quantia de volta para garantir mais apostas pelo site nas várias modalidades. Tem futebol, basquete, esportes, entre outros. Se cadastrando agora no link que está na descrição desse vídeo, você ganha R$7 e garante mais 100% até R$200 em crédito no seu primeiro depósito. E o melhor é que o crédito de aposta na agclub7.bet não tem rollover, ou seja, não tem aquele monte de regras. É só apostar com cotação total acima de 2,50 e aproveitar os resultados gerados. Na agclub7.bet, a sua aposta é ganha. Bora começar o vídeo falando sobre o Santos e mais especificamente sobre Caio Jorge, uma das maiores revelações do Santos nos últimos anos, atacante de só 19 anos de idade, eleito recentemente pelo jornal L'Équipe da França como o 24º melhor jogador do mundo entre atletas sub-20. Caio Jorge, que já é titular do Santos há algum tempo e na atual temporada tem 8 gols marcados em 53 partidas. Pois bem, o contrato do Caio Jorge com o Santos termina em dezembro desse ano, ou seja, a partir da metade do ano ele já pode assinar um pré-contrato para se mudar de graça do Peixe para qualquer outro clube do mundo no fim dessa temporada. Vários clubes grandes do futebol europeu monitoram o Caio Jorge com passagem por todas as categorias de base da seleção, um baita erro grave dos antigos administradores do Santos que deixaram chegar nessa situação. O presidente Andrés Rueda e a nova diretoria de futebol nessa semana se sentou com os representantes do Caio Jorge, até saiu otimista dessa reunião, mas acho que pode fazer parte também de toda uma estratégia por parte do atleta e de seus representantes, passar a esperança para o Santos em relação a uma renovação do contrato e conforme o tempo vai passando, o Caio Jorge vai ficando cada vez mais gestante. Talvez a última alternativa para o Peixe seria vender o Caio Jorge o mais rápido possível, até porque quanto mais perto do fim do contrato, menor é a possibilidade de o Santos faturar um bom dinheiro com um atleta que é extremamente promissor. Foi inclusive o artilheiro do Peixe na atual Libertadores da América. Para completar, quero lembrar de outros casos de atletas revelados pelo Santos que deixaram o clube de graça. Gustavo Henrique, por exemplo, foi recentemente para o Flamengo. O Robson Bambu e o Léo Cittadini, zagueiro e meio atacante, foram de graça para o Atlético Paranaense. O Yuri Alberto acaba de sair do Santos para jogar no Internacional também de graça. Teve também o Giovani, enfim, só para lembrar alguns casos. Isso mostra uma péssima administração dos atletas da base, mas também desses caras quando chegam ao time profissional. Bora falar agora sobre uma notícia que agitou a sexta-feira do torcedor do Atlético Mineiro. Muitos portais em Belo Horizonte têm informado que Renato Gaúcho virou o plano A da diretoria do Galo, caso se confirme a saída de Jorge Sampaoli. O Sampaoli não confirma, o Sampaoli não admite, mas tem negociações avançadas com o Olympique de Marselha e, ao que tudo indica, deixará o Galo assim que o Campeonato Brasileiro terminar, ou seja, daqui a 3 rodadas. Diante desse cenário, a diretoria do Atlético já começou a buscar alternativas e o nome que mais agrada hoje é o do Renato Gaúcho, seguido pelo Cuca. Renato Gaúcho, que eu tenho contado há bastante tempo, dificilmente permanecerá no Grêmio. Antes de gravar o vídeo, conversei com 2 pessoas próximas do Renato. Uma delas confirmou o assédio, confirmou uma sondagem
mas as duas asseguraram que não há a menor possibilidade de o Renato Gaúcho fechar qualquer coisa com o Atlético Mineiro nos próximos dias. A tendência é que o Renato deixe para ter essa conversa um pouquinho mais para frente, até porque tem final da Copa do Brasil. Grêmio e Palmeiras se enfrentam no fim do mês de fevereiro na partida de ida e no início do mês de março na partida de volta. A chance de o Renato sair do Grêmio, como eu disse, é grande, é enorme. Há um clima de desgaste por parte dos dois lados, tanto do Grêmio quanto do Renato Gaúcho, mas o Renato também não descartaria a possibilidade de trabalhar no Flamengo. Isso pode acontecer, esse convite, caso o Flamengo não seja campeão brasileiro, e aí dificilmente o Rogério Ceni vai cair. O Renato Gaúcho, nesse momento, está com a faca e o queijo na mão, se tornou um dos protagonistas nessa dança das cadeiras que vai acontecer no mercado brasileiro nos próximos tempos. De qualquer maneira, com o Renato Gaúcho ou Cuca, o que é certo é que o Atlético vai gastar muito menos com seu próximo técnico na comparação com o Sampaoli, que é a figura mais bem paga do futebol brasileiro hoje. O Sampaoli embolsa R$2.200.000 por mês. Renato Gaúcho no Grêmio ganha por volta de R$1 milhão mensais, enquanto o Cuca no Santos fatura apenas R$300 mil. Depois de 6 meses desempregado, Alexandre Pato enfim encontrou um clube. Nesse sábado ele deve ser anunciado de forma oficial pelo Orlando City, clube dos Estados Unidos, que já teve vários brasileiros nos últimos tempos, o mais estrelado de todos, o Kaká. O próprio Orlando City, ao longo da sexta-feira, fez algumas postagens indicando a chegada do atacante ex-São Paulo. Ele rescindiu o contrato com o tricolor em agosto do ano passado e desde então não jogou mais. Conversei com uma pessoa do Orlando City que deu alguns detalhes importantes. Contrato de 1 ano, prorrogável por mais um, desde que as duas partes tenham interesse. Outro dado, esse talvez o mais significativo. Pato se acostumou nos últimos anos a receber altos salários. Por exemplo, nos tempos de São Paulo, receberia a partir da temporada de 2020 algo na casa de R$1 milhão por mês. Já no Orlando City, seu salário vai ser pequeno. Ele, inclusive, nem faz parte daquela lista de jogadores designados. Aí você deve estar se perguntando, jogador designado? Sim, é que a Major League Soccer tem algumas regras específicas sobre salários. E essas regras fazem com que todos os times tenham a possibilidade de contar com alguns atletas tratados como jogadores designados. Eles têm salários maiores, inclusive pagos em boa parte pela liga. O Pato, na teoria, por todo o tamanho que tem, poderia fazer parte desse rol de atletas, de jogadores designados, que teriam salários maiores do que os outros. Mas a informação que eu obtive junto a uma pessoa do Orlando City é que o Pato se acertou com o time americano da Flórida, que é dirigido por um brasileiro, para receber um salário mediano, bem menos, por exemplo, do que esse R$1 milhão por mês a que ele teria direito. O que o Pato ouviu e acabou aceitando e se convencendo é de que, se for bem na Major League Soccer, vai abrir um mercado extremamente interessante e promissor, que é o do futebol americano. Para fechar sobre o Pato, queria saber se você, torcedor de algum time brasileiro, gostaria de ver o Pato no seu time. Se sim, use o espaço para comentários para dizer qual o seu time e por que você acha que ele se encaixaria. Bora falar agora sobre Gignac, que tem mexido com o torcedor corintiano. Do nada, ao longo do Mundial de Clubes, ele fez várias citações ao Corinthians. Depois, por exemplo, da classificação do Tigres para a final do Mundial, ele escreveu: vai Tigres e vai Corinthians. Mais recentemente andou provocando o Marcos, ex-goleiro do Palmeiras, e citou o fato de o Palmeiras ter ficado em quarto no Mundial. Pois bem, a partir daí o torcedor corintiano foi à loucura e começou a fazer campanha nas redes sociais pedindo a contratação do Gignac, até porque a prorrogação do contrato dele com o Tigres do México anda bem complicada. O contrato termina na metade do ano, ele já pode até assinar um pré-contrato. Francês, 35 anos de idade, jogou a Copa do Mundo de 2010 e é o maior artilheiro da história do Tigres, enfim, credenciais a rodo para que pudesse ser contratado pelo Corinthians. Mas o superintendente de comunicação e marketing do Timão, o José Colagrossi, usou suas redes sociais, sua conta no Twitter, para esclarecer ou para tratar essa situação como algo praticamente impossível. Ele escreveu o seguinte, abre aspas, algo em torno de R$4 milhões brutos por mês, para um ótimo jogador de 35 anos num calendário de 2 jogos por semana. Ele completa, além disso, como se sentiriam os nossos craques no elenco, vendo alguém cair de paraquedas ganhando de cara muito mais do que eles. Abraços e bom dia, fecha aspas. Então, Colagrossi está descartando por completo a contratação do Gignac. Eu já havia dito que a chance era muito pequena.
A única coisa que eu queria acrescentar em cima das declarações do superintendente de marketing do Corinthians é que a informação que eu tenho é que o Gignac não ganha 4 milhões de reais brutos por mês, e sim 2 milhões e 100 mil reais livres de impostos. Só para fazer essa conta, hoje o Gignac ganha 4 milhões de euros por temporada no Tigres, isso equivale a mais ou menos 26 milhões de reais, se você dividir por 12, então estamos falando de mais ou menos 2 milhões e 100 mil reais, de fato um valor absolutamente absurdo para a realidade do futebol brasileiro. O atleta mais bem pago no país hoje é o Gabigol, que ganha 1 milhão e 600 mil, a única figura que ganha mais do que o Gignac por aqui é o Jorge Sampaoli, que ganha pouca coisa mais, 2 milhões e 200 mil reais mensais. Então, acho que dá para descartar de fato o Gignac, a menos que ele queira fazer uma boa ação, vir jogar no futebol brasileiro para ganhar muito menos. Não sei se ele está disposto a fazer isso. De qualquer maneira, se viesse, seria um baita acréscimo. Por último, mas não menos importante, Corinthians e Flamengo se enfrentam nesse domingo, jogo que vale demais para os dois lados. O Corinthians tentando permanecer no G8, aquele grupo que se classifica para a Libertadores da América, e o Flamengo sonhando em ultrapassar o Internacional para garantir o bicampeonato brasileiro. Bora falar agora sobre São Paulo, reforços e investidores. Nas últimas semanas, muitos são paulinos me perguntaram se o presidente do São Paulo, o novo presidente do São Paulo, Júlio Casares, poderia contar com a ajuda de investidores para contratar jogadores. Como eu nunca havia ouvido falar nada a esse respeito, nem do Júlio Casares, nem do Carlos Belmonte, nem das minhas fontes dentro do São Paulo, sempre ignorei esse assunto. Mas nessa sexta-feira, antes de gravar o vídeo que eu publico nesse sábado, estava conversando com uma pessoa do São Paulo, uma pessoa do departamento de futebol, e essa pessoa me revelou que o São Paulo de fato negocia com o Canu, zagueiro que pertence ao Botafogo. Até aí nenhuma novidade. A novidade vem agora. Essa pessoa contou que o São Paulo conseguiu, especificamente para a contratação do Canu, a ajuda de um investidor. É alguém ligado ao São Paulo, cujo nome ainda não foi revelado, e que está disposto a colocar dinheiro para ajudar o tricolor, desde que entenda que o modelo da negociação seja interessante e possa render lá na frente. O investidor não vai colocar o dinheiro simplesmente para ajudar. Ele até topa ajudar, mas ele quer colocar em jogadores que ele imagina, que são jovens, que possam ter o poder de revenda e que podem lá na frente trazer lucro tanto para o São Paulo quanto para esse investidor. Como é que funciona a situação do Canu? 23 anos de idade, titular absoluto do Botafogo, quase foi parar no Cruz Azul do México nos últimos dias. O negócio inclusive já foi desfeito. O Cruz Azul gostaria de pegar o Canu por empréstimo, 2 milhões de reais pelo empréstimo, com a opção de compra por mais 17 milhões de reais. Só que o Botafogo começou a colocar alguns empecilhos, queria colocar alguns gatilhos para aumentar os valores. O Cruz Azul se cansou e desistiu da contratação do Canu. A partir daí, o caminho ficou aberto para o São Paulo, que tenta um modelo parecido, de empréstimo com opção de compra. O Botafogo preferiria vender o jogador para ter esse dinheiro de forma imediata, ainda que de forma parcelada. Em geral, quase nenhuma compra é feita com pagamento à vista, são parcelamentos. Mas é melhor você vender, na impressão, na opinião do Botafogo, já garantindo essa venda, ainda que a médio prazo, do que emprestar, sem saber se vai poder contar com a venda em definitivo no futuro. Esse modelo de negociação que se aplica ao Canu, ou que pode ser aplicado ao Canu nos próximos dias, deve se repetir nas próximas semanas, se o São Paulo conseguir provar esse investidor que tem opções no mercado de jovens atletas promissores, com potencial e com enorme poder de revenda, que viriam num primeiro momento para ajudar o São Paulo esportivamente, para permitir que o São Paulo monte um time forte para brigar por títulos e depois, num segundo momento, possam ser vendidos para o exterior. Só para completar, queria falar sobre o Canu. Antes de o São Paulo abrir conversas com o Botafogo, e a proposta, se não foi feita ainda, vai ser feita nos próximos dias, São Paulo conversou com pessoas que conhecem o Canu, como por exemplo o Paulo Autuori, o ex-treinador do Botafogo e ex-treinador também do São Paulo. E o Autuori deu melhores referências possíveis a respeito do Canu. Falou que é um zagueiro extremamente técnico, rápido, de bom cabeceio, bom comportamento. A partir também dessa impressão do Paulo Autuori, o tricolor promete intensificar esforços para contratar o Canu pro Campeonato Paulista, que já está prestes a começa no mês de março. Outro detalhe só para finalizar de vez. Hernan Crespo, novo técnico do São Paulo, o anúncio aconteceu nessa sexta-feira, vai chegar, vai dar as impressões dele, vai pedir eventualmente reforços do futebol argentino, mas não vai ser a palavra final em relação a contratações de jogadores. São Paulo até vai pedir a opinião do Crespo, mas a decisão vai ser tomada pelo presidente Júlio Casares, pelo Muricy Ramalho, pelo Rui Costa, que é o novo diretor executivo de futebol, além do Carlos Belmonte, que é o diretor institucional.
Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que tenham curtido o vídeo e deixem like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola, aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se, ajuda pra caramba quando você curte e se inscreve. Ah, também queria lembrar que você pode virar membro do canal do Nicola, e aqui embaixo tem um botão azul escrito Seja Membro, clica lá, escolhe qualquer um dos 5 planos e passa a ter direito a uma série de vantagens. Nos vemos assim que surgirem mais notícias, beleza? Até lá, tchau, tchau!